nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa tarde a todos que nos acompanham através das redes sociais. A palavra de Jesus sobre a Eucaristia não só é difícil de entender, mas é mais difícil ainda de aceitar. Os discípulos viveram na carne esta dificuldade. Muitos abandonaram Jesus. Os 12 permaneceram. Através de Pedro disseram: só tu tens palavras de vida eterna. No século IV, Santo Atanásio, cuja memória celebramos hoje, teve também que se opor, não contra os que negavam a verdade da Eucaristia, mas a verdade da divindade de Jesus. Cantemos. O Senhor ressuscitou, aleluia, na tristeza e na terror, aleluia, sua palavra é de paz, aleluia, venha nos confortar, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Uma boa tarde a todos. Acolho com carinho aqueles que celebram conosco através do Facebook da nossa paróquia. Hoje celebramos ainda a liturgia do sábado, então fazemos memória de Santo Atanásio. Peçamos a Deus a graça de imitá-lo na busca pela nossa santidade. E rezamos ainda enquanto comunidade, enquanto igreja, no mundo, pelo fim desta pandemia. Num breve instante de silêncio, vamos agora examinar a nossa consciência, reconhecendo os nossos pecados e pedindo a Deus perdão. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos deste Santo Atanásio, um exímio defensor da divindade de vosso Filho, concedei-nos por sua doutrina e proteção crescer continuamente no vosso conhecimento e no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acompanhemos agora atentamente a liturgia da palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a igreja vivia em paz, em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor, e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida.
Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Sarão viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: Vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito, quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Então ela abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Resposta ao Salmo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Aleluia, aleluia. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Aleluia, aleluia, aleluia. Que poderei retribuir por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença do seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte dos seus santos, seus amigos. Aleluia, aleluia, aleluia. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. aleluia, 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 aleluia. Vem cante ao Senhor, vem cante ao Senhor, vem cante na presença de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito
espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito de vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no capítulo 6 de João, Jesus fez conosco um caminho que nos ajudou a esclarecermos um pouco mais a nossa fé, como serviu também para esclarecer a fé daqueles que naquele tempo caminhavam com Ele, vivendo o discipulado. Jesus, durante esse trecho do Evangelho de João, Ele quer nos mostrar que Ele não é apenas um homem milagreiro, um homem que multiplica os pães, um homem que mata a fome de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, como diz também outros evangelistas. Não é simplesmente alguém que de um jeito milagroso caminha sobre as águas. Jesus é Deus conosco, e sendo Ele Deus conosco, Ele se encarna na história humana, para que a história humana recebesse a partir dele um sentido novo, não um sentido que me faz olhar para o Cristo como um homem que faz coisas grandiosas apenas, mas um Deus que nos convida para caminharmos com Ele. Depois de um tempo, Jesus, Ele começa a ser muito claro com aqueles que seguiam a sua vida naquele tempo. E diante das verdades impostas por Jesus, muita gente começa a deixar para trás a vocação do discipulado, porque realmente muitos naquele tempo procuravam Cristo não por aquilo que Ele era e é, mas por aquilo que Ele realizava aos olhos daquelas pessoas. E quando Jesus começa a ser um pouco mais firme, um pouco mais duro, começa a dizer para aquele povo: olha, o pão que eu quero dar a vocês não é aquele pão que eu multipliquei e matei a fome de 5.000 homens, mas é a minha própria carne dada pela vida do mundo. E quando Jesus nos dá a sua carne, seu corpo e sangue em comunhão, automaticamente a gente vai vivendo de um jeito diferente, porque a comunhão, a Eucaristia, não pode ser apenas uma realidade que me faz bem e que me faça ter um sentimento de tranquilidade. Comunhão, Eucaristia, é compromisso. E Jesus, Ele começa a fazer aquele povo entender que estar em comunhão com Ele significava também, e significa até hoje, assumir no mundo um compromisso bem diferente daquele compromisso que as pessoas naquele tempo pensavam ser algo bom, algo bacana, legal de ser vivido. Comunhão significa compromisso com Deus e também
com a comunidade e o mundo. E quando começa a ficar um pouco mais difícil o segmento, muita gente começa a ir embora, porque no fundo não estavam interessados em seguir o Cristo na condição de discípulos, mas estavam preocupados e ansiosos por receberem os benefícios que Jesus estava oferecendo naquele tempo. Por isso que o Cristo, ele a fé do povo daquela época, como quer também esclarecer a nossa fé no nosso tempo. Não é apenas um homem milagreiro, é Deus conosco. Deus que se compromete com a humanidade e convida também a humanidade a se comprometer com Ele também, no dia a dia. Aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Aí o povo vai deixando o discipulado. E no nosso tempo, a gente vai percebendo que de vez em quando a mesma experiência começa a acontecer. Pessoas que buscam apenas a tranquilidade da fé, uma fé dentro de uma zona de conforto, e aos poucos deixam de viver uma fé encarnada. E a fé que a gente é chamado a viver é esta fé encarnada no mundo, que me faz viver no dia a dia tudo aquilo que eu rezo e celebro na Eucaristia, porque senão a Eucaristia deixa de se tornar compromisso de vida e se torna apenas algo satisfatório. Então, diante talvez do pouco interesse daquele tempo e desse tempo, somos convidados então a olhar para a nossa vida e percebermos o que nos traz realmente até Jesus. Aquilo que é bonito, é belo, ou aquilo que é o essencial. De vez em quando, a gente tem a mesma tentação de dizer aquilo que os discípulos diziam: Senhor, essa palavra é muito dura, quem a pode viver? Quem pode segui-la? Quem pode escutá-la? Justamente porque não podemos caminhar numa fé razoável, rasa, melhor dizendo, uma fé sem compromissos, porque senão a gente foge da essência daquilo que ela é na realidade. Essa palavra é muito dura, sim, mas é também uma palavra que transforma, que muda, que converte a minha vida. E a conversão é isso, é permitir que a palavra de Deus, juntamente com a Eucaristia, pão vivo descido do céu, é permitir que essas duas realidades me convertam para uma vida melhor e me coloquem na condição de discípulo e missionário. Lembrando aqui, é claro, que o discípulo não é aquele que não erra, não peca, mas é aquele que persevera, mesmo no pecado e mesmo no erro, superando os erros e os pecados e assumindo uma vida nova. Que esta fé plantada numa zona de conforto nunca seja o nosso objetivo, mas que a gente tenha coragem de assumir os compromissos e também as consequências da fé. Não é fácil ter fé e também não é fácil colocar em prática a experiência da fé. Por isso que na condição de discípulos nós temos que assumir tudo aquilo que a fé nos coloca como condição: o dar a vida, o doar-se, o amar, o levar a boa nova. É um compromisso que me tira da zona de conforto e que me coloca num contexto de perseguição, às vezes, de sofrimento, de incompreensões e assim por diante. Mas não podemos deixar que essas dificuldades nos causem medo. Muito pelo contrário, é diante deste medo que a gente é convidado a viver a fé de um jeito mais prático, mais profundo, transformando o mundo pela fé e mudando o mundo pela nossa vida e vivência pastoral. E diante de tanta gente que ia desistindo naquele tempo,
e diante também de tanta gente que desiste ainda hoje, quando a fé começa a ser difícil, Jesus pergunta: e vocês também querem ir embora? É muito claro que Jesus nunca escondeu de ninguém o que era o segmento, o que era o discipulado. Como não esconde até hoje qual é a condição do discípulo e qual deve ser as atitudes daquele que se coloca como discípulo e missionário. Jesus nunca escondeu de ninguém a dificuldade, os problemas. Jesus nunca escondeu de ninguém que colocar em prática a fé seria uma tarefa difícil, como também não escondeu de ninguém que todo aquele que perseverar nesse bom caminho terá a vida eterna. Então, aquele que é discípulo, aquele que comunga, aquele que escuta a palavra e coloca a palavra em prática, vai compreendendo que esta vida, por mais que seja uma vida muito boa, a vida em Deus é muito melhor. A vida ressuscitada, a vida que acontece do jeito que Deus sempre pensou, a vida eterna. Por isso que o nosso compromisso nesse mundo vai nos levando para o encontro definitivo com o Senhor. E isso deve ser o nosso objetivo. E para isso temos que enfrentar as realidades difíceis, as tormentas, os ventos contrários e assim por diante. Toda a fé vivida de um jeito prático é uma fé que está encarnada em um mundo marcado por tempos difíceis. E não somente esse tempo, o tempo da pandemia, mas toda a nossa vida, sendo ela uma vida de fé, ela encontra dificuldades. Mas feliz quem persevera, feliz quem acredita naquilo que é a essência da fé, a prática, a pastoral encarnada no mundo. Feliz quem compreende isso, e mais feliz ainda quem coloca em prática tudo isso, porque senão de nada vale a pena nós vivermos da fé, celebrarmos a Eucaristia, mas no mundo nos tornarmos pessoas mornas, pessoas sem compromisso, pessoas sem atitudes cristãs e atitudes humanas. A fé deve provocar tudo isso na gente. E repito, para que isso aconteça, o sacrifício humano, ele é muito grande. Então, em nenhum momento Jesus escondeu do seu discípulo qual era a condição do seguimento. É por isso também que ele diz: só vem a mim aquele que o Pai conceder essa possibilidade. É por isso que eu vos disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. O discipulado é uma vocação, é um compromisso, é uma vida levada com seriedade. E quem assume isso, assume com isso também as consequências, a cruz, o sofrimento, mas celebra a ressurreição um dia. E para isso, nós como católicos, nós temos a segurança da nossa igreja, que sempre caminha conosco e sempre vai nos conduzir nos caminhos da fé. Por isso que todo aquele que é católico, que professa a fé católica, acolhe prontamente aquilo que os nossos pastores vão nos falando. E é bonito que no Evangelho de hoje, diante de tanta incerteza e de tanta gente que foi deixando o discipulado, alguém, aquele que seria o chefe da igreja, o primeiro Papa, Pedro, e diz: a quem iremos, Senhor? Só Tu tem palavras de vida eterna. É Pedro que garante à igreja, a toda a igreja, a certeza de que o seguimento ao Cristo seria algo permanente durante toda a vida. Não somente por um tempo, nem somente nos momentos fáceis, mas principalmente nos momentos complicados também. Pedro é aquele que nos assegura, que nos dá a certeza de que nós não estamos caminhando no caminho do erro, mas estamos sendo conduzidos no caminho da fé, no caminho que leva
a um discipulado bonito e também encarnado. E aqui a gente faz uma ponte muito bonita desse tempo em que Pedro assume essa condição de dizer a Cristo: olha, nós não iremos a nenhum outro lugar, somente seguiremos a Ti. E a gente, quando lembra, por exemplo, naquele contexto do início da pandemia, quando o Santo Padre, o Papa Francisco, Pedro, hoje na história da igreja, subiu sozinho naquele local e ali rezou. E não somente rezou, mas trouxe para toda a igreja e para o mundo uma palavra de conforto, de esperança, de confiança, em um contexto de tantas incertezas que brotavam no coração do mundo naquele momento. Pedro é aquele que disse para nós, naquele momento tão bonito, através do Papa Francisco: não tenhais medo. Quem se lembra daquele momento oracional do Papa, essa foi uma palavra, uma frase que o Santo Padre, o Papa Francisco, aquele que é Pedro hoje, disse com muita insistência e mais de uma vez: não tenhais medo. Todo aquele que caminha na fé e segue aquele que é o ponto de unidade, nunca terá a sua vida perdida, muito pelo contrário. Quem ouve e acolhe a palavra do Papa, quem ouve e acolhe a palavra de Pedro, da igreja, sempre caminha no caminho da salvação. Então, que nós também não queiramos seguir nenhum outro caminho, mas que a gente siga unicamente aquele que é a nossa referência, o Cristo. Seguindo o Cristo, sempre também orientado pela igreja, que sempre vai nos conduzindo à salvação e também à vida eterna. Amém. Façamos agora o nosso ofertório, componha o vinho, coloquemos neste altar nosso desejo de fidelidade na vida de discípulos. Cantemos. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Olhai, ó Deus, as oferendas que apresentamos na memória de Santo Atanásio, para que, seguindo o seu ensinamento, cheguemos à salvação eterna pelo testemunho da verdadeira fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto.
salvação está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso, vós nos concedeis a alegria de celebrar a memória de Santo Atanásio e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade como o Papa Francisco, com o nosso Bispo Eduardo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos os convívios dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com muito amor e confiança, como o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que creis em minha oração, mas dizei uma palavra e serei salvo. Faça também agora sua comunhão espiritual. Peça a Cristo Eucarístico a coragem profética de viver sempre como verdadeiro discípulo e missionário seu. Corpo de Cristo. É chegado o momento de ao Senhor me apresentar e livrar-me dos tormentos
somos todos convidados nesta ceia com Jesus. Pão e vinho ofertamos, o alimento que traz luz, pão que preenche é o corpo do Senhor, e inocente é o sangue salvador, que derramado por nós perdoou todo pecado que o homem praticou. Desta eterna aliança vamos todos comungar, pela mesma esperança que Jesus irá voltar. Pão que preenche é o corpo do Senhor, e inocente é o sangue salvador, e derramado por nós perdoou todo pecado que o homem praticou. Oremos. Ó Pai Todo-Poderoso, nós confessamos firmemente que com Santo Atanásio, a divindade do vosso Filho Jesus, que ela nos dê vida e proteção por meio deste sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembro que amanhã, domingo, dia do Senhor, dia em que somos convidados a santificá-lo pela missa, eu lembro que a Eucaristia será celebrada às 7h30 da noite, tá bom? Transmitida por este Facebook, que é o Facebook da nossa paróquia. Convide mais alguém que você conheça, para que também adicione o nosso perfil, e convide também as pessoas para que celebrem conosco através desta ferramenta que tem sido tão importante nesses tempos de isolamento social, nessa luta contra a pandemia. Então fica o convite para que também sejamos propagadores desta boa nova de um jeito moderno, através das redes sociais. Lembro também que nós estamos vendendo as massas para ajudar a nossa paróquia no dia a dia, daquilo que ela tem que estar pagando e acertando, tá bom? Só procurar o pessoal que trabalha com as pastorais, todos estão vendendo, ou procurar diretamente a secretaria paroquial, ou me chamar por este Facebook, sou eu que cuido dessa página, desse perfil, ou também pelo WhatsApp, que eu tenho aquele grupo dos avisos, tá bom? É só me chamar por ali também, que a gente combina, a gente leva até você para poder facilitar a sua vida. Então quem puder ajudar, a gente agradece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
testemunhar Jesus ressuscitado com vossa vida. Fique em paz, que o Senhor os proteja. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Uma boa tarde e um final de semana abençoado para todos. Obrigado igualmente.